Hebreus, capítulo de número 13, verso 7 até o verso de número 9. Diz assim a palavra do nosso Deus: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Vamos orar mais uma vez? Querido Pai Celestial, agora Tua palavra está diante de nós, lemos para a exposição e rogamos que o Teu Espírito que a inspirou também ilumine as nossas mentes, nos ensines, ó Deus, acerca do que o Senhor é para nós e como o Senhor age em nós e através de nós. E ajuda-nos, Senhor, a honrar aqueles que o Senhor tem chamado e também ouvir as suas palavras na medida em que elas, ó Deus, representem o que a Tua palavra diz, o que a Tua palavra inspirada nos seus lábios, ungida pelo Senhor, pode, ó Deus, também afetar as nossas vidas, Pai. Nós pedimos Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Chegamos a este capítulo final, do livro de Hebreus, da carta. Já os irmãos têm acompanhado desde o capítulo 1 há bastante tempo, há alguns meses, talvez mais de um ano já. E chegamos ao capítulo 13, que trata das exortações finais. E já fora iniciado na semana passada o capítulo 13, do verso 1 ao verso 6, foi exposto. E aqui nós vimos imperativos éticos, ordens. Imperativos são a forma da gramática que expressa os nossos deveres, ou seja, aquilo que nós devemos cumprir, porque nos é ordenado, São as leis de Deus, são aquilo que a palavra de Deus. E é muito importante nós destacarmos, em primeiro lugar, que embora nós estejamos aqui no capítulo 13 e tenhamos aqui exortações sobre o nosso comportamento entre nós, povo de Deus, em relação às pessoas de fora e em relação ao próprio Deus, nós não podemos esquecer o que veio antes, porque isso faz parte da essência da fé, faz parte daquilo que é fundamental ao cristianismo, que é, sim, nós temos uma ética, é verdade, nós temos um comportamento diferente que nos é requerido pelo próprio Deus, mas isso está fundamentado, baseado naquilo que veio antes, ou seja, a obra de Cristo feita por nós, que nos colocou na presença de Deus, absolutamente salvos, completamente perdoados. Nós não temos estes imperativos éticos, ou seja, estes mandamentos, essas exortações para obedecermos por nossa própria força e como se, de acordo com o nosso próprio desempenho, nós fôssemos capazes de obedecê-los. Não é assim. O autor de Hebreus, ele tem um método diferente, inclusive dos outros autores das outras cartas, como o apóstolo Paulo,
poderíamos dizer também como Pedro, que ele entrelaça verdades teológicas, e nós vimos o método dele passo a passo em todo o livro de Hebreus. Ele entrelaça verdades teológicas sobre Cristo, mostrando a superioridade de Cristo sobre tudo, sobre todos, e aí ele vai trazendo exortações no meio destas grandes verdades, até que chegando ao final ele se dedica. Aqui no capítulo 13, começou isso no capítulo 12, mas no capítulo 13 propriamente é que ele traz essas injunções, essas exortações, esses imperativos éticos para o povo de Deus. Então, eu quero destacar isso mais uma vez. O cristianismo não é uma religião que diz, faça isso, viva assim. Nós não estamos nessa condição. Nós não conseguimos por nós mesmos obedecermos, termos uma vida diferente, obedecermos os mandamentos de Deus sozinhos. Mas é porque Deus em Cristo Jesus operou sobre este mundo, viveu neste mundo, adquiriu a perfeita justiça, obedecendo os mandamentos de Deus, e quando cremos no Evangelho, essa verdade afetou a nossa mente, mudou, portanto, a nossa maneira de pensar, colocou o seu poder dentro de nós, uma nova vida pelo Espírito Santo foi implantada em nós, e é por isso que nós temos capacidade de pensar diferente e também de viver diferente. É só lá no Éden, antes do pecado, que havia essa capacidade no ser humano. Lá sim, Deus disse, naquilo que os teólogos chamam de pacto de obras, o pacto das obras, ele dizia, faze isto e viverás. Mas a partir de Gênesis 3, nós não temos essa capacidade. Deus não nos diz isso. Deus apresentou a promessa de alguém que viria, o descendente da mulher, que cumpriria a sua obra, e todo o Antigo Testamento, na verdade, é a história de forma simbólica, às vezes profética, como o próprio autor de Hebreus chama de sombras das coisas que seriam realizadas, e foram historicamente realizadas por Cristo Jesus, e agora, tendo nós hoje aqui crido neste Evangelho, nós somos capacitados pelo Espírito de Deus para viver uma vida diferente. Isso é verdade. Agora a boa nova chegou. Depois de Gênesis 3 é assim. Foi feito. Antes era, faze isto e viverás. Agora a partir de Gênesis 3 foi feito, portanto viva. Foi feito por você. Alguém fez, operou na sua vida, no seu coração. Agora, diante disso, pelo poder de Deus, você pode viver. Portanto, é nessa perspectiva que a ética cristã precisa ser vista, precisa ser vivida, precisa ser trazida. Isso é um grande alívio. Grande alívio. Porque sim, é verdade, nós podemos tanto quanto viver, podemos também, quando falharmos, nos voltarmos para Cristo. E essa é a missão de que em cada culto a gente ensina a confessarmos nossos pecados e ao apresentarmos a Deus também recebermos a declaração da própria palavra de que o sangue de Cristo Jesus realizado, sua obra realizada na cruz do Calvário, ou culminada na cruz do Calvário, na sua ressurreição, nos é aplicada pelo Espírito Santo e nós sentimos alívio. É disso que trata o Evangelho. Estes imperativos éticos para o povo de Deus, voltemos ao nosso texto então, o primeiro deles, no verso 1 e 2, tinha a ver com o cuidar dos outros, só retomando aqui o fio da meada para os irmãos nos acompanharem, que envolve o amor, diz aí o verso 1, em relação ao povo de Deus, e em relação também às pessoas de fora, mostrar a hospitalidade aos estranhos, aos estrangeiros, verso
de número 2. A segunda exortação tem a ver com o cuidado dos oprimidos, verso de número 3, tratar os presos como se estivessem presos, tratar os maltratados como se fossem os mesmos, verso, parte A e parte B. A terceira, a injunção ética em relação a nós, o povo de Deus, tem a ver com proteger os juramentos conjugais, verso número 4. Isto implica em honrar o casamento em todas as atitudes, honrar o casamento em todas as suas práticas. E o quarto tema que ele abordou tem a ver com o contentar-se com o que você tem. Versos 5 e 6, não amar o dinheiro, não tem nada, nenhum problema com o dinheiro, mas o amor ao dinheiro sempre é condenado nas Escrituras Sagradas, porque esse amor, essa devoção deve ser dada a Deus. Diz o verso 5 que concentrar-se em estar satisfeito com o que já temos, isso é importante para a vida cristã. Saber que Deus nunca o abandonará e saber que o Senhor nos ajuda e protege diante de todas as intempéries desta vida. Por isso que nós não precisamos ficar ansiosos, devemos contentar, devemos estar contentes. Essa é uma palavra importante na Bíblia, especialmente na parte no Novo Testamento. Contentar significa não depender das coisas de fora de nós, das circunstâncias dessa vida. Nós não somos determinados, nossa vida, nossa fé, a estas coisas que vêm de fora, mas há dentro de nós, posto pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito de Deus, aquilo que nós precisamos. E veja, no verso 7, o texto a respeito do qual nós vamos tratar começa aí. Podemos dizer que os versos 7 até o verso 17 tem um assunto, e diz respeito aos líderes. Inclusive, alguns estudiosos, alguns comentaristas, eles olham para esse verso 7 e 17 e veem aí uma espécie de moldura. Note que o verso 7 começa exatamente com os guias, e o verso 17 termina também com os guias, ou os líderes, é uma palavra usada aqui, regumenoi na língua grega, significa estes que estão à frente do trabalho, à frente da obra de Deus. Mas nós, embora isso seja possível, nós poderíamos pensar do verso 7 ao verso 17 expor, nós vamos pegar essa primeira parte, dos versos que nós lemos, verso 7 até o verso 9. O autor aqui, nesses 3 ou 4 versos, tratará de como os líderes devem ser considerados pela igreja, seus pastores, a sua liderança, e como também o ensino que eles certamente trazem a partir da palavra de Deus devem ser considerados. Portanto, parecem assuntos distintos, né? Falar dos líderes e depois, como você vê no verso 9, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, está interligado exatamente com este lembrar-se dos seus líderes, daqueles que se esforçaram por expor a palavra de Deus. Como a igreja deve enxergar os seus, como os crentes devem enxergar os seus líderes e a doutrina que é ensinada através deles. É claro que esses temas estão interligados. Então, em primeiro lugar, vejam o que ele diz acerca dos líderes, verso 7 e verso de número 8. Há 2 coisas sobre eles que você pode notar nesse verso 7, e depois uma outra palavra sobre também o líder supremo das nossas almas, né? O nosso Senhor
Jesus Cristo. Então, 3 coisas são ditas aqui sobre os líderes, e uma delas tem a ver com aquilo que representa o nosso Senhor Jesus Cristo para nós. Veja, a primeira coisa que é dita é que, acerca desses líderes, é que eles deveriam ser lembrados. Lá no verso 17 é dito que eles deveriam ser obedecidos, inclusive, porque eles vos pregaram a palavra de Deus. Essa é a responsabilidade, é para isso que Deus chamou, vocacionou, e diz que essas pessoas deveriam dar atenção à palavra, se afadigarem na palavra, não deveriam se confundir com outros trabalhos, eles deveriam se dedicar ao estudo da palavra de Deus, para que eles pudessem também transmitir a palavra de Deus. Preste atenção nisso. O autor está chamando a atenção para o fato de que estes líderes que devem ser lembrados e até obedecidos, obviamente não nos seus gostos, nas suas opiniões sobre as coisas variadas da vida, é claro, mas sobre aquilo que a Bíblia diz sobre estes assuntos. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram. Tem um objeto muito definido acerca dos quais os membros das igrejas, as ovelhas do rebanho de Deus, devem prestar atenção. A palavra de Deus que foi trazida através do seu ministério. Não as suas idiosincrasias, às vezes as suas características da personalidade, seus traços de personalidade. Alguns podem até não ter assim, algo recomendável, muito recomendável. Ele também deve estar submetido à palavra de Deus, para que a palavra de Deus o transforme, mude a sua vida, a fim de que cada vez mais o caráter de Cristo seja visto através da sua própria vida, do seu comportamento. Mas não é isso, em outros textos isso é requerido, é dito, é falado, mas no nosso texto, o que os crentes devem prestar atenção, o que é enfatizado, destacado de uma maneira sem igual, é que eles devem ouvir a palavra de Deus através deles. Por que eles devem ser lembrados? Porque eles vos pregaram a palavra de Deus. A segunda coisa que é dito, que os crentes, o rebanho de Deus deve perceber e deve se lembrar dos líderes, é quanto à fé deles. Note aí a parte B do versículo. E considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. Perceba que o que devemos imitar nos líderes e mestres da palavra de Deus não são seus métodos terrenos, embora isso venha, obviamente, não são os seus pecados, os seus erros, alguns dos quais podemos chegar a conhecer, não as suas extravagâncias ou os pontos fracos, mas a sua fé. É isso. O fato de que o autor não menciona que estes homens, estes líderes são pecadores, eles contêm erros muitas vezes, como as outras pessoas da comunidade têm, não significa que eles sejam pessoas que não tenham esses pecados. Mas o que o autor está dizendo é que o foco da atenção,
O que deve ser imitado é a fé que eles tiveram. Se isso fosse assim, não teríamos tantos problemas muitas vezes, às vezes como líderes cristãos são pegos em pecados, são conhecidos também pelos seus pecados, não derrubaria tanta gente que muitas vezes tem uma relação muito maior do que aquela que a palavra de Deus estabelece acerca de como nós deveríamos olhar para os nossos líderes. Infelizmente, líderes caem. Mas não é isso que a gente deve, diz o texto, olhar para a vida deles. É a fé que tiveram. Eles também tiveram fé. A gente, às vezes, passa por algumas situações, nível de colegas, né? Nós somos presbiterianos e tem uma coisa chamada presbitério. Uma das coisas que os presbitérios fazem, ou pelo menos tentamos fazer, por zelo à palavra de Deus, é que quando algum de nós, algum dos pastores, tem algum tipo de problema e que se tornou escandaloso e que precisa ser tratado disciplinarmente, que é algo muito triste, muito doloroso, mas precisa ser feito, é que o que a gente nota, e nós estivemos envolvidos com um que era bastante conhecido há anos atrás, é que o rastro que fica por causa do pecado que ele cometeu na própria vida da comunidade é uma coisa terrível e desastrosa, que infelizmente, porque muitas vezes os crentes, por imaturidade, não têm como o foco do exemplo a sua fé, mas as outras coisas também que não deveriam ser vistas. Assim que se o casamento de um pastor é destruído por um divórcio, segue-se muitas vezes dentro da igreja os seus mais ardorosos fãs, aí já não é, né? É uma coisa triste isso, não deveria ser essa relação. Também casamentos são justificados, outros divórcios e destruições de lares por causa ao meu pastor, aquele que era o grande líder, que eu tinha tanta confiança, caiu, então significa que eu posso também tomar a mesma atitude. Foi o que eu vi, literalmente, certa vez, nesse ambiente de trabalho com pastores, exatamente isso. Imitai a fé que tiveram, diz o texto. Perceba que o que nós devemos imitar, então, é a fé deles. Estudar e refletir sobre o tempo em que eles confiaram no Senhor, diz o texto, e destemidamente se posicionaram por Ele ou com Ele. Perceba que foi a fé que deu poder ao seu ministério, foi a fé que os sustentou até o fim. Por meio dos exemplos deles, decida confiar também no Senhor, é isso que o texto está nos dizendo, firmar-se na palavra dele e depender completamente da sua graça incomparável, especialmente quando outros estão cedendo em tempos que estão cada vez mais difíceis. Agora veja, é muito interessante, o verso de número 8, de repente parece que é dito alguma coisa sobre Jesus Cristo que parece que assim foi meio que colocada ali abruptamente. Verso 8, aquele famoso versículo, talvez um daqueles versos mais usados, né? Muitas vezes ao bel prazer das pessoas, sem considerar o contexto, tem sido como aquele versículo, tudo posso daquele que me fortalece, né? Usado assim para as maiores aplicações fora do contexto, usando para justificar todo tipo de orações, de confissões positivas e tudo mais, né?
verso 8, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Que numa discussão acalorada sobre milagres nos nossos dias, e uns de cá defendendo que Deus tem que fazer os mesmos milagres nos tempos bíblicos. Se o mar vermelho abriu, então lá no tempo do Êxodo tem que abrir agora, porque se não abrir agora é porque a igreja está muito mal, os crentes estão, os milagres de Jesus têm que acontecer hoje, do mesmo jeito que aconteceram, porque afinal de contas, qual é a base bíblica que a gente tem? Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. Pronto? Certo? Errado. Esse verso, pelo menos, você pode usar outros, não serve a esse propósito. Por que ele está aqui dessa maneira? Note que o verso anterior, o verso 7, somente por isso, ele diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais pregaram a palavra, e considerando atentamente o fim da sua vida. Estes líderes, eles têm fim, eles vão passar, e talvez alguns deles nem sejam lá essas coisas que precisava ser, talvez até eles caiam, não é o caso aqui é um bom exemplo, mas o que ele quer dizer é que isso tem um fim, vai terminar o ministério desses homens, por mais santo que ele seja, por mais honrado que ele seja, por mais dedicado que ele seja, terá um fim, e o que sobra é simplesmente olhar para a história deles, talvez nos livros, nos bons livros que a gente tem, dos grandes líderes, pastores, Agostinho de Hipona, João Calvino, Lutero, tantos outros, George Whitefield e tantos outros, e outros talvez menores que não têm um renome, mas que foram tão especiais. Acabou, eles passaram, mas Jesus Cristo, ele não passa. Ontem, hoje e eternamente, ele é o mesmo e o será sempre. Ou seja, líderes podem até ter ido embora, ter sido levado pelo Senhor, ou sei lá, qualquer coisa aconteceu com eles, mas aqui está, ele diz: Jesus Cristo é aquele que nunca muda. Em outras palavras, esse verso está aqui para dizer, isso é que é importante, porque afinal de contas eles estavam aqui, na verdade era para honrar a Jesus Cristo, e é esse que está presente. Mas é claro, 3 implicações vitais fluem desse versículo, do versículo de número 8, sobre o fato de Jesus Cristo ser ontem, hoje, o mesmo e o será eternamente ou para sempre. A primeira, quando ele está dizendo isso, obviamente, ele está querendo nos dizer que uma vez que Jesus Cristo é o mesmo, o ministério e chamado dele são os mesmos que sempre foram. As exigências que Jesus Cristo fez, ele fez aos seus primeiros discípulos e são totalmente válidas para hoje, pois ele ainda é o mesmo. Aquele que disse assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia e tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, a essência do discipulado não mudou, continua a mesma, significa negar-se a si mesmo. Esse chamado para a cruz ainda é o mesmo hoje. Também o é a oferta da bênção de Cristo, quando ele disse: vinde a mim os cansados e oprimidos. Os cansados e oprimidos do tempo de Jesus receberam refrigério, alívio. Os cansados e oprimidos de hoje recebem também alívio. Ele é o mesmo. Segundo lugar, essas palavras do verso 8 também implicam que a vida cristã sempre é a mesma, imutável em todas as gerações.
As histórias e ensinos na Bíblia não são irrelevantes para o homem moderno ou o chamado pós-moderno. Em face, irmãos, da reclamação do mundo de que a nossa fé é obsoleta, os nossos valores são ultrapassados, esta é a nossa resposta. Jesus Cristo é o mesmo. Este é o porquê, a razão de devermos estudar a história da igreja, olharmos para o passado, sem dúvida alguma, as biografias cristãs que estão na palavra de Deus ou estão nos livros, porque outras vidas de fé são exemplos para nós e nós devemos imitar a fé deles. O pastor A.W. Tozer escreveu algo interessante, importantíssimo, que ressoa, talvez mais importante e relevante para os nossos dias. Ele diz, lá na década de 60, um dos atuais erros mais populares, fonte de grande parte do barulho, tumultuando a atividade religiosa nos círculos evangélicos, é a noção de que, à medida que os tempos mudam, a igreja tem de mudar com eles. Não é verdade isso, irmãos, a igreja não tem de mudar. O mundo muda, o mundo passa, as ideias passam, vêm novas, inventam uma grande ideia hoje, amanhã ela é ridícula, e é ridicularizada. O evangelho permanece, os princípios da palavra de Deus não mudam. Essa é a implicação de estar aqui. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre, porque a vida cristã também não muda. Terceira implicação, porque Jesus Cristo é o mesmo hoje e sempre, é Jesus que representamos e demonstramos diante da nossa geração. É o mesmo Cristo que foi pregado pelos apóstolos, pela igreja, pelos momentos mais gloriosos desse 2 milênios que separa Jesus da visão histórica e até nós. É o mesmo que nós pregamos, sem tirar nem por absolutamente nada. Não temos que fazer releitura, não temos que reescrever a nossa Bíblia, reinterpretar nos moldes das hermenêuticas progressistas, absolutamente. Não é uma tradição, não uma filosofia de homem que servimos, mas a Jesus Cristo, o Salvador dos pecadores, o Filho de Deus que exibe o seu amor em nosso mundo, que chama homens e mulheres através de nós para uma viva esperança, assim como Ele o fez em épocas passadas, nós devemos fazer também. É o mesmo Evangelho, é o mesmo, e é assim que Ele fará a diferença e mudará a vida das pessoas. Agora, a segunda parte do nosso texto, e que está entrelaçada com a primeira ideia do verso de número 7, tem a ver com aquilo que eles pregaram, ou seja, os ensinamentos, verso de número 9. Veja o que ele diz aí: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocupam. Ele está dizendo: rejeite os ensinamentos vários e estranhos. O que isso significa? Essa advertência sempre é necessária, mais especialmente quando a igreja é fraca na graça e superficial na compreensão do Evangelho, como certamente ocorre nos nossos dias, assim como era um dos problemas, e por isso essa carta foi escrita aos cristãos hebreus, e pelos mesmos motivos é tão importante que nós repitamos, reestudemos
a gente traga de volta essa mesma mensagem, essas mesmas palavras, para nos recordar, trazer a nossa memória e fundamentar bem a nossa esperança, o conteúdo da nossa fé. Perceba que o escritor coloca isso. Há um perigo de que esses cristãos fracos sejam levados por ensinos estranhos. Assim como um vento forte leva a palha, as ondas fortes jogam de um lado para o outro o navio que não está bem ancorado. Aliás, foram essas as metáforas que ele usou lá pelo capítulo 5, capítulo 6. Um barco levado, é como os crentes que não têm preparo, não têm estrutura na palavra de Deus. Paulo, na sua carta aos Efésios, lá no capítulo de número 4, depois de descrever, de discorrer sobre as verdades profundas das regiões celestiais em Cristo, na qual nós estamos inseridos na graça de Deus maravilhosa, ele diz assim: olha, que nós não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, correndo atrás de todo vento de doutrina. A mesma coisa, este autor aos Hebreus está dizendo aqui que devemos ser cuidadosos quanto a isso. O versículo 9 faz uma descrição muito interessante, reveladora do falso ensino. A nossa versão Almeida, revista e atualizada, descreve como doutrinas várias e estranhas. E como toda tradução, ela vai tirar um pouco dessa beleza e às vezes da maneira gráfica com que o original nos dá. Mas veja, duas palavras são usadas aqui na língua grega. A primeira delas para várias, a palavra várias, né? A palavra grega poikilais, que ela poderia ser melhor traduzida como algo que é distinto. Esse é o seu sentido. A palavra é usada em outros contextos para uma roupa tecida com muitas cores. Isso é que é aqui a expressão várias, ou poikililais na língua original. Lá no Antigo Testamento, a tradução grega do Antigo Testamento, a chamada Septuaginta, usa essa palavra para aquela túnica multicolorida de Jacó. Você se lembra lá da túnica de Jacó, toda cheia de cores? Lembra lá que foi tecida? Pois é uma das palavras usadas em relação àquela túnica multicolorida que Jacó deu ao seu filho favorito José, Gênesis 37:3. Olha que coisa interessante, irmãos. Isso é muito... isso desperta algumas coisas em nós. Ele está dizendo que o falso ensino é parecido com isso, é deslumbrante, chama atenção para se contemplar, para se ver, e ao invés da verdade simples, ele apresenta algo sedutor, sob todos os pontos de vista. Quando ele fala aqui que essas doutrinas são várias, ele está dizendo que ela está brilhando, multicoloridamente, ela chama muita atenção, exatamente por isso. A heresia, ela é tão forte, tão poderosa, exatamente por isso. É multicolorida, ela chama atenção. No que diz respeito ao falso ensino, é claro que aí está a sua atratividade. Ele é fascinante porque faz uma abordagem engenhosa de um tema antigo. Hoje mesmo, irmãos, uma irmã me mandou lá um pedaço de um vídeo de um líder aí, cristão, perguntando a minha opinião sobre umas coisas absurdas, umas ligações absurdas. Mas assim, está aí.
Quantos milhares de curtidas, quanta gente seguindo, quanta gente aplaudindo. Nós vivemos esse tempo das mensagens, das doutrinas, das ideias, parte da Escritura, e é exatamente por isso que chama tanta atenção, como dizia meu velho pastor lá da minha adolescência, a mentira que mais engana é aquela que é 99% verdade. Mas tem lá sutilmente algo implantado. É claro que vai chamar atenção. As ideias erradas, as doutrinas aqui, poiquilias, variadas, elas vão chamar mais atenção dos nécios, dos tardos de coração para crer, muito mais do que a ortodoxia, do que as doutrinas verdadeiras da palavra de Deus. Elas, para muita gente, perde a atratividade. Eu lembro de quando fazia filosofia na Universidade Federal, e tinha um professor, e isso é muito apropriado para quem estuda filosofia. Ele disse que ele era meio que assim, começava a estudar um autor, uma certa filosofia, por exemplo, ele, no momento, estava muito, na época dele, que ele dava aula para a gente, interessado em Friedrich Nietzsche, mas ele tinha se interessado por outros, aí ele ia até exaurindo todo o pensamento, aí de repente pulava para o outro, aquilo já não dava mais a desejo de estudar, então ele parava e ia para um outro, aí ia para outro, e ia ser assim, porque não me chamava mais atenção. Isso é muito e perfeitamente, não há problema algum quanto à filosofia. O problema é que nós temos um grande contingente no mundo evangélico de hoje fazendo a mesma coisa com a Bíblia. A Bíblia é o velho livro, você precisa entender isso. Não vai mudar, porque você muda, porque este mundo muda, porque a modinha agora é isso, é discutir sobre identidade, sobre gênero, e a gente agora tem que se adequar, a igreja tem que se adequar a você, o nosso linguajar, o nosso vocabulário. Essa é a atratividade das ideologias, das filosofias, das ideias que estão mandando neste mundo. A segunda descrição dada no versículo 9 é a palavra estranho, a palavra grega renais, ou estranho, ou estrangeiro, é a tradução que normalmente se dá no Novo Testamento, e é uma boa tradução. Agora, essa era a palavra grega usada para aqueles que eram cidadãos de outra nação, para os estrangeiros que estavam em determinado lugar, soldados, mercenários, por exemplo, recebiam às vezes também negativamente, obviamente, essa expressão, essa palavra. A palavra também, olha que coisa curiosa, foi usada para coisas que não são conhecidas anteriormente, coisas inauditas, coisas que não são familiares. E é interessante, a outra característica, irmãos, aqui, do falso ensino. É a novidade. É a novidade, esse aspecto de ser novo, isso chama atenção. Aqui somos advertidos contra inovações na doutrina, na teologia, que semelhante ao distinto sempre é tentador para as nossas mentes caídas. Esses dois termos aqui, irmãos, várias ou distinto e estranho, descrevem adequadamente o que hoje está ingressando, irmãos, na mente dos crentes, dos cristãos, nos sermões que ouvem na internet, nos podcasts, nos balcões de livrarias cristãs, esse monte de informações e dos mais variados tipos, para todos os gostos e todos os tipos de pessoas.
Assim como em nossa sociedade secular, também em nossa igreja, muitas vezes também secular ou secularizada, o novo é ensinado como sendo melhor. É isso. Em qual dicionário que novo significa melhor? Em qual dicionário está isso? Novo não significa, novidade não significa que é o melhor. Nós cremos nas velhas, nas antigas. Lembra do profeta Jeremias insistindo com o povo? Dos marcos antigos, dos caminhos antigos, andai por ele. É o mesmo problema, só que lá no século VI antes de Cristo, o povo de Judá estava ouvindo a pregação dos falsos profetas, dos falsos ensinadores, mudando os marcos, crendo em coisas que não estavam na lei de Deus, assumindo cultos e comportamentos estranhos, novidades. É o mesmo problema que nós enfrentamos hoje e que aqui o autor de Hebreus levanta mais uma vez e que continua sendo o nosso problema. Nós vivemos numa sociedade em que, como o apóstolo Paulo diz lá a Timóteo, tem coceira nos ouvidos, sabe, não suporta a sã doutrina, precisa de novidade, precisa de uma nova carga de adrenalina espiritual, e vão inventando coisas, e vem ondas e ondas, e assim vai. O texto diz, irmãos, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Por isso mesmo, e é por isso que logo depois vem esse verso número 9. Esse verso 8 está como um sanduíche aqui, de um lado o verso 7, do outro lado o verso 9, ligando, e no meio está exatamente o que se destaca: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Esse texto está nos dizendo, irmãos, que a igreja precisa de líderes bíblicos que pregam a palavra de Deus, esta palavra inerrante, infalível, antiga, mas sempre atual, palavra de Deus. E precisa de crentes zelosos em relação ao ensino. Cuidado com as novidades, cuidado com o pregador, em qualquer canto que ele estiver, que traz coisas inauditas, ou seja, uma coisa absolutamente nova. Bom, talvez alguma coisa ficou esquecida lá no passado, na palavra de Deus, e que a gente falhou em 2000 anos de história. Talvez seja até possível, mas tudo, irmãos, aquilo que foi dito, que precisava ser dito, já foi dito, já foi pregado, e nós precisamos voltar a essas verdades antigas. Foi isso que a reforma protestante fez. Enquanto a igreja católica acusava os reformadores do século XVI de que eles estavam trazendo novidade, trazendo outras doutrinas para a igreja, estavam fazendo um cisma e eram acusados das piores coisas, eles só diziam o seguinte: nós estamos simplesmente voltando ao Evangelho. Por isso que eles receberam o apelido, nós temos esse apelido até hoje de evangélicos, por causa disso. Lá no contexto foi um termo pejorativo, inclusive. Nós estamos voltando ao Evangelho, só isso que eles diziam. Não estamos inventando uma outra mensagem. Nós estamos trazendo de volta, limpando os escombros, as ruínas, estamos trazendo de volta a palavra, o Evangelho. E novamente, nós estamos atrás de novidades, está aí. Cuidado, diz o nosso texto, com as doutrinas multicoloridas que chamam a atenção e novas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?
Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos-te por tua palavra que mais uma vez traz a todos nós, ó Deus, a graça de nos lembrar e de nos acrescentar, ó Deus, algo que é importante para a nossa fé. Nós pedimos que o Senhor faça reverberar em nossas almas, em nossos corações, e desejar amar essa palavra, essas verdades que já nos foi dada, nos foi outorgada, esta velha mensagem, ainda a mais atual de todas. Estes caminhos antigos, estes marcos antigos, nós possamos segurar como um depósito verdadeiro. Em nome de Jesus, amém.